a mão na massa e conhece perfeitamente o que se lá passa e tem deixado este rastro de qualidade que leva a ser premiado sempre com o primeiro lugar. Portanto, tem hoje um conhecimento do que se passa e do que deveria passar se não se passa incomparável. Mas vamos ser mais concretos. Antes de nós começarmos o programa, o professor António Ferreira fazia referência ao facto de ter conseguido que os médicos do São João não estivessem apenas 3 ou 4 horas de manhã, depois saíssem, depois voltassem à tarde. Portanto, que alterações é que o senhor introduziu para que, enfim, os médicos estejam mais tempo e cumpram um horário mais dilatado no seu hospital? Não foi isso, nem é isso que eu digo. Então? Alterações... Foi isso que eu percebi há bocadinho. Mas alterações nenhumas. Porque a rigidez é de tal forma que não é possível fazer esse tipo de alterações. Quer que eu partilhe consigo alguns números, eu partilho. Nós fazemos em Portugal, ou fizemos em 2010, 196.675 cirurgias no Serviço Nacional de Saúde. Nós, no SNS, nós, Serviço Nacional de Saúde. Quantas? 196.700. Exatamente. Em todas as especialidades. Sim. Temos em Portugal cirurgiões especialistas, não estou a falar dos internos de especialidade que também trabalham nos hospitais, 3.854. Se considerar um ano de 46 semanas, isto dá um indicador que é cada especialista em cirurgia, das várias especialidades, faz em média uma cirurgia por semana, convencional. E isto é pouco. Claro que é pouco, é muito, muito pouco. Eu quero ouvi-lo dizer isso. Mas é muito, muito pouco. O senhor é que tem que pôr o dedo na ferida. Mas estes são números globais. É preciso adaptá-los à realidade de cada especialidade. Não, o que o senhor está a dizer é que cada especialista em cirurgia... Em todas as especialidades. Em todas as especialidades só faz uma operação por semana. Em média. Dividindo todas as cirurgias muito feitas... Muito bem, percebemos claramente. Cirurgia convencional, cirurgia de internamento. Vamos lá ver. E pelas suas contas e pela sua avaliação, em vez de uma, deviam ser quantas? Como digo, depende das especialidades. Está bem, mas dê-me também uma média. Em algumas a média será boa, noutras não. Deixa ouvir, Dr. Medina. Eu diria, olha, o cirurgião que faz maior número de cirurgias por ano no hospital fez 543, fez 12 por semana. 12 por semana. 12 por semana. O cirurgião com o menor número de cirurgias no Hospital de São João, que fez cirurgias, fez 2 no ano. 2 no ano? 2 no ano. Esteve doente? Não, não esteve. Não esteve. E não estou a contar com cerca de 30 que nunca foram ao bloco. 30 médicos que nunca foram ao bloco? Cirurgiões. 30 cirurgiões que nunca foram ao bloco? E como é que isso se explica? Não se explica. Então? Provavelmente explica-se que o Conselho de Administração do Hospital de São João não consegue fazer com que a produtividade aumente. Mas eu acabei de dizer que no Hospital de São João todos os anos aumenta o número de cirurgias feitas, quer elas sejam em internamento, mas em ambulatório. Mas o que é que o senhor diz a estes 30 cirurgiões que não fizeram uma única operação durante um ano? Infelizmente... O senhor com certeza que o chamou, ou chamou o responsável, o diretor... Isso é para daqui a 2 semanas. Está bem, mas isto é o que deve fazer. Mas isto é aquilo que as pessoas querem saber, não, mas está bem, porque este é o sentimento que existe em alguma opinião pública. Não é isto, eu a dizer é que daqui a 3 semanas é que vem a receita. Está bem, espera. Mas este é o diagnóstico. Já é o retrato. Mas o diagnóstico é este. Doutora, eu compreendo que do ponto de vista jornalístico este tipo de afirmações tem impacto. Pois tem. Pois tem. Mas este tipo Sabe de afirmações... porquê, o Sr. Professor? Porque é disto que as pessoas falam. Eu sei. Mas este tipo de afirmações tem que ser enquadrada e tem que ser enquadrada no ambiente que vivemos no Serviço Nacional de Saúde e no sistema de saúde em Portugal. E como é que o senhor descreve esse ambiente, então? Olha, descrevo da seguinte maneira. Quando se diz que em Portugal, e acho que isto é muito importante nós dizermos isto, quando se diz que em Portugal se está a reduzir os custos, a despesa, o orçamento para a saúde, eu digo-lhe o seguinte, o último relatório da OCDE mostra que em Portugal se gasta 10,7% do PIB em despesa corrente em saúde. Sim. 10,7. 10,7. 2010, dados de 2010. Isto é quanto? Em milhões? Quanto é que é, doutor Medina? O senhor é que é o homem de milhões. 18 mil milhões. 18 mil milhões de euros. Sim, dos quais mais de 9 mil milhões são no público.
Perdão, Serviço Nacional de Saúde. Não é público, é Serviço Nacional de Saúde, porque há outras despesas públicas em saúde para além do Serviço Nacional de Saúde. Sim. E este valor compara com 9% da média da Comunidade Europeia. Sim. A despesa per capita em saúde em Portugal é de 2.100 euros. Na média da Comunidade Europeia é 2.171 euros. Portanto, mais de 71 euros por pessoa. Mas quando vamos ver a despesa em produtos farmacêuticos, em Portugal nós gastamos 391 euros per capita. Na União Europeia gasta-se 349. Cobre logo a diferença da despesa anterior. No Reino Unido gastam-se 289 euros em medicamentos por pessoa. Isto significa que Portugal gasta em medicamentos, em produtos farmacêuticos, 2% do PIB. A União Europeia gasta 1,6%. O Reino Unido gasta 1% do PIB. E porquê que isso acontece? Ou seja, em termos da riqueza que produzimos, a fatia da riqueza que produzimos, que atribuímos à saúde, em 2010, em Portugal é 2.100, a média da União Europeia é 2.171. Não é relevante a diferença, não é uma não diferença é assim tão relevante. grande. Então, e qual é a leitura a fazer disso? A leitura a fazer disto é que o dinheiro que é afetado ou que é feito à saúde, a meu ver, é suficiente. Então, onde é que está o problema? Temos que ver como a rentabilizar, já lá vão. Sim. Como disse há pouco, nós temos no setor público dois sistemas, Serviço Nacional de Saúde e subsistemas. Um deles é a ADSE. Exato. Okay. Tomando como base o relatório de 2011 da ADSE, nesse ano a despesa da ADSE foi de 559 milhões de euros. Mas, se nós considerarmos que o Serviço Nacional de Saúde presta, sem receber dinheiro, tal como outros privados prestam, cuidados de saúde a beneficiários da ADSE, os cuidados de saúde prestados pelo Serviço Nacional de Saúde a beneficiários da ADSE, que se fossem prestados nas instituições privadas seriam pagos pela ADSE, representam 270 milhões de euros. Portanto, há 270 milhões de euros de despesa em beneficiários da ADSE, que devia ser da ADSE e é do Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, as instituições públicas, nomeadamente da área da saúde, os empregadores de funcionários públicos, pagam todas as despesas dos seus funcionários e dos seus familiares. Não é a ADSE que paga. O que vale a mais 32 milhões. Portanto, a despesa, de facto, do setor público com os beneficiários da ADSE é de 861 milhões de euros. Sabe qual é a parte desta despesa que é coberta pelos descontos dos próprios beneficiários? Apenas um valor de 221,5 milhões de euros. Tudo o resto ou é transferência direta do Orçamento de Estado ou é contribuições das entidades empregadoras, Sim. que são do setor público e numa parte muito significativa do Serviço Nacional de Saúde. Quero eu com isto dizer que estamos a gastar a diferença entre 220 milhões de euros e 861 milhões de euros, 640 milhões de euros, estamos a gastar do Orçamento de Estado, dos impostos portugueses, para garantir um sistema de saúde que é dirigido apenas aos funcionários. Então o senhor defende a extinção da ADSE? Eu defendo que a ADSE ou é sustentável com os descontos que eu também sou beneficiários da ADSE fazemos, ou então tem que acabar. Sim. Só que a questão é que, para ser sustentável, cada um de nós, funcionários públicos, teríamos que ganhar qualquer coisa como 7.262 euros por mês durante 14 meses por ano, descontando 1,5% do nosso salário. Isto significa que a ADSE é insustentável desta maneira. Ainda bem que o Sr. Professor fala nisso. Deixe-me só... Não se esqueça do que vai dizer. É porque, exatamente sobre esse ponto, eu recebi esta tarde um mail de uma espectadora que, pelos vistos, uma senhora bem informada, que coloca esta questão que o senhor está aí a falar, que é, para terem acesso aos serviços da ADSE, escreve ela, os funcionários públicos e aposentados pagam uma taxa adicional de 1,5% do seu salário ou reforma e uma taxa moderadora sempre que procuram os serviços convencionados. Quando utilizam o regime livre, pagam o custo normal do serviço, sendo mais tarde reembolsados numa percentagem bastante reduzida. A título de exemplo, direi que se pode pagar 80, 100, 140 euros por uma consulta médica e o reembolso será no máximo de 20,45 €. Portanto, estes números não colhem no seu raciocínio? Não colhem, porque uma coisa é o que a ADSE paga
e o somatório de tudo isso que a ADSE paga representa nas contas oficiais da ADSE 559 milhões de euros, mais as outras despesas que eu referi. E outra coisa é o copagamento, aquilo que as pessoas pagam por serviços de saúde que vão comprar, digamos, a instituições privadas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. E é verdade que todos nós funcionários públicos descontamos 1,5% do nosso salário. Mas esse 1,5% representa 221,5 milhões de euros. E é um terço, um quarto da despesa da ADSE. De forma que ela é insustentável desta maneira. E como é que fica? Transporta para custos suportados pelo orçamento. Pelo orçamento, claro. Seja diretamente, no último ano foram 34 milhões de euros, seja indiretamente através de outras instituições públicas. Isto significa que com a evolução decrescente dos salários, a ADSE qualquer dia nem 200 recebe. Para a ADSE desaparecer, basta esperarmos, porque os funcionários públicos no sentido tradicional do termo, que é pessoas em contrato de função pública, vão desaparecer. Então, todas as pessoas estão a ser contratadas à medida que o tempo vai passando, com as empresarializações, em contratos individuais de trabalho. O que quer dizer que nós, por exemplo, temos no hospital mais ou menos 50% das pessoas que trabalham para o Estado e que têm ADSE e 50% das pessoas que trabalham para o Estado e que não têm ADSE. Apenas porque o regime contratual é diferente. E a minha questão é esta. É legítimo que num país que tem um Serviço Nacional de Saúde suportado pelos impostos de todos, haja que ir sobrecarregar os impostos de todos para financiar uma instituição que não é financiada pelos seus próprios beneficiários e tem que ser financiada pelo menos em 3/4, 2/3 do seu orçamento pelos impostos de todos os portugueses. Não creio que seja legítimo. E como é que ficaria Tenho dúvidas que seja se constitucional. incorporasse esta gente toda? Olha, em grande parte já incorpora. Porque, para ter uma ideia, o número de beneficiários da ADSE que corria e era tratado no Hospital de São João representava 30 milhões de euros por ano. É muita gente. E, em segundo lugar, a capacidade instalada, e podemos ver isso um bocadinho mais à frente, a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde, quer em termos de recursos humanos, se implementarem as reformas necessárias, quer em termos de capacidade instalada propriamente dita, em número de camas hospitalares, hospitais, etc., é, a meu ver, totalmente suficiente para incorporar todos os beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, incluindo os beneficiários da ADSE, que também são beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não creio que o problema esteja aí. Mas vamos... Se me permite uma interrupção neste sentido. Diz-se, parece que é mesmo assim, que os hospitais são sobrecarregados com, digamos, com assistência na saúde em circunstâncias mais onerosas e em relação a pessoas mais gravemente tratadas ou em estado mais grave, e que isto se poderia evitar com estas unidades de saúde familiar e com estes postos médicos. Porquê que este assunto nunca foi, digamos, tratado com profundidade suficiente? Ou não é verdade isto que estou a dizer? Que os hospitais têm uma sobrecarga que deveria parar nessas unidades familiares? Devia. Isto não sei se é verdade. Parece que é. Digamos, isso transportar-nos-ia também para uma nova forma de ver o Serviço Nacional de Saúde, ou seja, uma aposta muito clara naquilo que habitualmente se chama cuidados primários de saúde, eu não gosto do termo, medicina familiar, ou medicina geral e familiar, é uma especialidade como outra qualquer, uma aposta clara no desenvolvimento dessa área e uma aposta clara na redução do número de camas hospitalares e na ambulatorização dos cuidados. A esse respeito, os dados da OCDE são também claros. Portugal tem menos camas de cuidados continuados e de cuidados paliativos, por exemplo. Estou, portanto, a referir a unidades de convalescença, de internamento de longa duração, do que a média da União Europeia, e tem
proporcionalmente, significativamente mais camas de cuidados de agudos. É, portanto, uma organização, se quiser, hospitalocêntrica, no mau sentido. 82% das nossas camas são de hospitais de agudos, a média da comunidade europeia é 57%. Sim, mas isso não desoneraria e facilitaria a vida do sistema hospitalar? Se as pessoas ficassem logo